Olá, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que o Shalom do Eterno possa estar abundando na sua vida nesta semana. É com muito prazer e alegria que chegamos até você mais uma semana com mais um episódio de Lendo e Entendendo a Bíblia. Já gostaria de convidar você a compartilhar este vídeo. Tudo aquilo que nós gostamos, nós compartilhamos com os nossos amigos. Então já deixa o seu like, faça uma compartilhação. Nós temos aí vários conteúdos da própria programação aqui da Adna TV que você pode compartilhar nas redes sociais para que possamos ter um maior alcance de pessoas com aquilo que você gosta. Então, compartilhe, apresente esse conteúdo, pois nós estudamos, buscamos conhecimento para trazer até você coisas que venham agradar a sua vida. E neste programa, a nossa intenção sempre é trazer informações históricas, bíblicas, extra-bíblica, sobre os mais diversos personagens para nos dar um entendimento maior, uma compreensão do propósito eterno de Deus. Na semana passada, nós falamos de um momento e de um evento muito especial que aconteceu na vida do nosso conhecido pai da fé, Abraão. Um momento em que ele vai oferecer Isaac lá no Monte Moriá, que está relacionado, direcionado com a própria vinda de Jesus sendo oferecido como sacrifício vivo a nós. Nós passamos pela Semana da Páscoa e Deus estava revelando a Abraão o sentimento de oferecer o seu filho. Claro que com Abraão já com seu nome mudado, lá no capítulo 22 de Gênesis, Deus vai revelar a ele o sentimento que Deus teria. Mas para Abraão, Deus ofereceu um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Mas para o seu único filho, ele o ofereceu voluntariamente a nós. Por isso, já dando início à programação de hoje, eu gostaria de trazer até você um texto que é curioso, que vem logo após aquele momento em que Abraão está oferecendo seu filho lá em cima do Monte Moriá. No capítulo 22, a partir do versículo 10, 20, quero dizer, vai nos dizer assim que pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milca, a mulher do seu irmão Naor, deu a ele muitos filhos. Na verdade, a Bíblia vai dizer que ela deu a ele 8 filhos. Sabe o que é interessante? Abraão está dizendo, eu acabei de ter que oferecer o meu único filho a ti, ó pai. E o Senhor agora vem me dizer que a mulher do meu irmão vai teve aí muitos outros filhos. Na verdade, nós vamos entender que a vida de Abraão, ela é uma vida que demonstra exercício de fé. Ele se obrigou durante todo o seu caminho, toda a sua trajetória, dar crédito à palavra de Deus. Ele é um homem muito conhecido como aquele que andou, que caminhou com Deus. E nós vamos ter a compreensão quando lemos as Escrituras, lá no capítulo 24 de Josué, aquele texto em que Josué chama o povo a um compromisso com Deus. Ele diz, olha, o nosso pai Abraão, os seus irmãos e o seu pai, muito tempo atrás, eles já adoravam a outros deuses. Olha só essa frase. A Bíblia diz que eles serviam outros deuses. Mas é neste momento que Deus se revela a Abraão e diz, Abraão, eu quero ter um compromisso contigo. E Estevão, naquela mensagem que ele está pregando, lá naquele momento, com todas as autoridades judaicas, a Bíblia vai dizer que ele já revela que antes do seu chamado, no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus já tinha aparecido a Abraão. Abraão, antes de ter o seu nome mudado, e tinha falado com ele, Abraão, eu quero ter uma experiência diferente contigo, então eu te chamo para ter junto comigo um relacionamento e você vai ser escolhido entre todos os povos para ter um novo compromisso comigo e servir de exemplo para todas as gerações. Vai ser dentro dessa temática que eu já convido você mais uma vez a compartilhar o nosso conteúdo, porque nós vamos entrar na vida do nosso personagem, Abraão, e vamos entender o porquê ele é tão conhecido e tão venerado por todas as gerações como o amigo de Deus. Por que ele se tornou o amigo de Deus? O que dele tinha de diferença? Nós vamos notar na vida dele a importância de eu e você
também termos um relacionamento com Deus e nos dedicarmos a termos uma amizade sincera com o Senhor. Bem, meus irmãos, olhando as Escrituras, nós vamos ver que nós temos pouca informação sobre a vida de Abrão e o seu chamado com Deus, ou a sua experiência com Deus antes do seu chamado com Deus. Nós temos aqui na Bíblia registrado mais de 300 vezes o nome de Abraão, ou Abrão, a sua variação. Nós podemos ver que ele foi um personagem muito importante. Somente no Antigo Testamento, 16 livros fazem menção direta ao nome de Abraão e 11 livros do Novo Testamento. Mas nós temos pouca informação histórica sobre a sua infância e a sua vida. Por isso, eu gostaria de iniciar o nosso programa hoje, trazendo até você informações de um livro que conta parte da história do povo judeu, da sua tradição oral, que é compartilhada por todas as gerações. Você já estudou, já ouviu muitos pregadores falarem sobre o Talmud, sobre outros textos hebraicos, o Midrash, e tantos comentários que tem sobre coisas e informações da vida dos personagens que não estão registrados na Bíblia, mas que são de importância para a nossa vida. Como este livro que eu já gostaria de mencionar para você aí, esse livro de Jacob Isaacs, onde ele diz, no tema do seu livro, que é Our People, A History of the Jews, o nosso povo, a história do povo judeu. Ele conta que na história oral do povo judeu, fala-se muito sobre a infância de Abrão, como que ele foi um personagem muito importante e já demonstrando aí o porquê que Deus teria aí esse chamado na sua vida. Neste livro ele vai registrar que na noite anterior ao nascimento de Abrão, os astrólogos de Nimrod, do reino dos descendentes de Noé, que viviam na região de Ur dos Caldeus, essa história vai dizer que durante a noite, enquanto eles estavam na casa de Terá, que era alguém importante no reino dos filhos de Nimrod, eles olhavam as estrelas, estavam analisando as constelações e viram o nascimento de uma nova estrela. E alguém disse que essa nova estrela representava uma nova pessoa que estava nascendo, que seria o chefe de uma grande nação poderosa. E ao Nimrod e seus filhos, os reinos, descobrirem do nascimento dessa nova estrela, ficaram com medo. E a história vai dizer que então Terá, que fazia parte destes astrólogos, ele esconde o seu filho Abrão até os seus 10 anos numa caverna, para que Nimrod não o alcançasse e o matasse, para que não terminasse aí o projeto que Deus tinha na vida deste jovem. E essa história vai registrar que Abraão, enquanto está ali naquela caverna, enquanto até os seus 10 anos, na sua infância, ele vai notando as estrelas do céu, o sol e a lua, e ele reconhece que tudo é ordenado, é regrado. Por mais que o sol é todo poderoso na sua força, ele cede para a chegada da lua no final do dia. E a lua domina a noite, mas no momento em que o sol volta a aparecer, ela cede para ele. E então Abrão reconhece que deveria haver um poder acima de todos os poderes, que ordenou, que criou, que regulamentou todas as coisas que funcionam no universo tão alinhado. E aí, Abraão pôde reconhecer a existência de um Deus que está acima de toda a natureza, que era tão adorada pelos povos de sua época, que reconheciam a natureza e toda a criação como deuses. E ele diz, não, existe um Deus criador, um Deus atemporal, que está fora de tudo. E essa história então vai dizer, que talvez até você reconheça, que lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo vai dizer que a família de Abraão e Terá eram criadores de deuses ou criadores de ídolos. A sua família fazia ídolos desses deuses. E a história vai dizer que um certo dia o jovem Abraão pegou um machado, entrou no lugar onde estavam todos os deuses de seu pai, de sua família, e ele então começa a destruí-lo. Quebra todos eles, deixando apenas o maior. E aí, quando Terá chega e vê todos aqueles deuses quebrados, olha para Abraão e diz, Abraão, o que você fez? E Abraão então diz, não fui eu, pai. Foi este Deus maior aqui
que enquanto as pessoas estavam oferecendo sacrifícios para o mais pequeno, ele disse, não, esses sacrifícios têm que ser oferecidos a mim. Este maior destruiu todos os outros deuses menor. E a história então vai dizer que Terá disse, o que é isso, rapaz? O que você está falando? Estes deuses são de madeira, de pedra, eles não podem nem se mover. E ele ficou irado com Abraão, mas teve que reconhecer que Abraão estava demonstrando que eles não passavam de frutos da imaginação deles, que existia um Deus maior. Mas naquele momento a história vai dizer que Terá tão irado, ele vai falar para Nimrod, os seus filhos, os reis daquela época, o que Abraão tinha feito, destruindo todos os deuses, o panteão daquele povo daquela época, por causa da irreverência do seu filho, o jovem Abraão. É lançado numa fornalha ardente. Mas quando esse jovem é lançado, ele diz que ele tinha experiência com Deus e que ele era poderoso para o salvar. E acontece algo incrível. O jovem é lançado na fornalha, mas o fogo não pode o tocar. Como naquele momento em que os jovens hebreus são lançados na fornalha, e a Bíblia diz que nada neles queimou, não somente as cordas, aconteceu, diz essa história, da mesma maneira com o jovem Abraão. E ele foi lançado e deixaram ele lá dentro desta fornalha 3 dias e 3 noites. Depois de 3 dias e 3 noites, as pessoas olhando e nada acontecendo com Abraão. A história vai dizer então que o rei de Nimrod, os filhos de Nimrod, diz, saia dessa fornalha que nós admitimos, que você reconhece que existe um Deus maior do que os nossos deuses. E aí a história vai dizer que Abraão sai. E quando ele sai, Nimrod o reconhece, os dá muitos presentes, manda ele voltar para a casa dos seus pais. Mas só que ele não volta sozinho. Junto com ele, voltam muitas pessoas querendo ouvir de Abraão. O que é este Deus? Que Deus é este que tem todo este poder? E a história vai dizer que junto com estes 200 homens sábios, acompanha um jovem chamado Eliezer de Damasco, que mais tarde vai se tornar um servo de Abraão. E eles seguiram para aprender com Abraão sobre este verdadeiro e único Deus, Criador de todas as coisas. E nós podemos ver que Deus reconhece que Abraão, assim como Noé, era alguém diferente dos homens de sua época. Deus o escolhe para fazer um projeto muito maior do que o projeto de salvação e de recomeço, como Noé, mas agora um projeto de relacionamento. E por meio dele, ele promete trazer um que seria aquele que restauraria toda a humanidade, mas Deus vem dizer que por meio dele, Deus resolve novamente fazer uma aliança de intimidade, assim como ele tinha lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, e ele quer fazer um relacionamento de amizade. Mas aí, o nosso texto-chave, que é o texto de Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, que vai ser inserido aqui para você, que você muito bem conhece, a Bíblia vai dizer que Deus aparece novamente a Abraão. E Deus disse, olha Abraão, aí no lugar onde você está, você não vai conseguir fazer tudo aquilo que eu tenho para você. Então você vai precisar sair da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E eu lá neste lugar abençoarei todos os que te abençoaram, sabe? Mas também amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Eu quero que você seja uma bênção, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu gostaria de perguntar algo para você. Você, em algum momento, já começou alguma coisa na sua vida que Deus disse para você fazer e de repente você parou? Eu já mencionei aqui que Estevão diz e menciona no capítulo 7 de Atos que Deus já tinha se revelado a Abraão antes do seu chamado. Deus provavelmente já tinha dito a ele que tinha grandes coisas para fazer, mas a Bíblia vai dizer que eles saíram de Ur dos Caldeus, foram até Padã Arã e ali eles pararam. E Deus diz, olha, Abraão, é momento de um recomeço. A minha pergunta para você, será que não é hora de você começar a caminhar de novo na direção daquilo que Deus tem para você? Porque muitas vezes nós paramos no meio de tantas coisas e nós resolvemos desobedecer. Mas como nós já estudamos aqui, já falamos, lembra daquele texto de Isaías, capítulo 1? Deus diz, olha, se você me obedecer
se você me ouvir, você pode comer o melhor dessa terra. Por que você não dá ouvido às minhas palavras? Mas sabe o que é difícil, o que é complicado? É que é fácil nós seguirmos e fazermos aquilo que Deus nos pede quando faz parte de algo que estamos familiarizados. Mas quando Deus nos pede para fazer algo que nós não entendemos ou não sabemos o que estará acontecendo, como o que acontece aqui com Abraão, quando Deus diz, sai da tua terra para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabia onde era, muitas vezes nós não sabemos nada, mas nós deixamos de crer e de fazer o que Abraão fez. A Bíblia diz que Abraão creu pela fé. Ele tomou posse das promessas de Deus. E nós vamos entender e aprender aqui, na vida de Abraão, que a fé, ela precisa ser exercitada. A nossa história precisa de fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E Deus espera que nós tenhamos fé. E então, a Bíblia diz que Deus se apresenta a Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai na direção de uma terra que eu vou te mostrar. Isto é algo que eu gostaria de mostrar para você. É um texto que Deus apresenta a ele. Deus diz, saia. Algumas versões diz a NVT, deixe a tua terra, deixe a tua parentela, vai embora do local que você está. A palavra em hebraico usada aqui, vai ser inserida aqui para você, essa palavrinha é halak. Halak em hebraico é um sentido de ir, andar, caminhar. É a mesma palavra que Moisés usa quando ele vai dizer que Noé andou com Deus. Ele decidiu ter uma caminhada com Deus. É como que se Deus estivesse dizendo a Abraão, Abraão, eu tenho uma jornada à sua frente. Você precisa tomar uma atitude de sair. Você precisa, pela fé, remover o seu pé. Será que você está disposto ou pode confiar em Deus para tudo aquilo que Ele tem para você? Por isso que o escritor aos Hebreus fala este texto que vai ser colocado aqui para você, que é muito lindo. Diz assim, pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, tanto ele como seu filho Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa de Deus. Porque Abraão, como também os seus filhos, esperava uma cidade cujos alicerces são eternos. E o arquiteto, o edificador é Deus. O foco deles não estava naquele local, mas eles criam na palavra de Deus. E a sequência do texto que eu não tenho para você, mas está registrado, no versículo 13 vai dizer que eles morreram sem receber a totalidade da promessa de Deus na vida dele. Mas de longe eles puderam ver e se alegraram e andaram como peregrinos, sabe? Sem rumo, sem destino, porque eles buscavam uma pátria celestial, uma pátria eterna. E o escritor aos Hebreus vai dizer, olha só que lindo, Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus de Abraão. Por quê? Porque Abraão obedeceu ao Senhor. Abraão fez o que Deus lhe disse. E aí, com a idade de 75 anos, o livro de Gênesis vai dizer que ele sai de Harã, levando consigo a sua esposa Sarai e também Ló, o filho de seu irmão Harã, e aí eles saem na direção da terra de Canaã. Sabe, o lugar onde Deus tinha lhe dito para ele. E sabe o que é interessante? Quando ele chega lá, vai ter uma inserção nova aí para você, a Bíblia diz que Deus vai apresentar-se a ele novamente e vai dizer, olha, esta terra em que você está, eu darei a ti e aos seus filhos. Ele estava andando numa terra errante, mas até aquele momento, Deus ainda não tinha mudado o nome de Abraão para alguém que teria um compromisso com ele. Deus ainda não tinha mudado a sua identidade, mas tem uma coisa, Abraão já tinha desenvolvido algo interessante que nós precisamos para a nossa vida. A Bíblia vai dizer que Abraão já tinha desenvolvido o hábito de levantar altares ao único e verdadeiro Deus, porque ele já tinha tido um compromisso com Deus, ele já reconheceu a necessidade de se voltar a ele. Sabe aonde Abraão vai levantar o primeiro altar a Deus? Depois de ele ter passado por aquele momento de destruir todos os deuses daquela região do seu pai, a Bíblia diz que ele vai levantar um altar a Deus quando ele chega na terra de Canaã, na primeira cidade que Deus menciona um nome, numa cidade conhecida por Siquém.
Siquém. Naquele lugar está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 6, a Bíblia diz que existia uma grande árvore. Embaixo daquela grande árvore, como diz a versão NVI, ou a versão NRSV em inglês diz que era um carvalho, ou a palavra hebraica usada aqui é elon, ou terebinto, ou um carvalho. Este carvalho, conhecido às vezes como os carvalhos de Manré, muitas das vezes ele é apresentado no singular, como uma grande árvore. Por quê? Porque o povo daquela época, os cananitas e aqueles que moravam naquela região, eles tinham o hábito de oferecer sacrifícios debaixo daquela grande árvore. Então Deus se apresenta a ele e diz, olha, você vai mostrar que você não deve adorar a criação, mas sim o Criador. Você vai levantar um altar e eu quero que você tenha uma demonstração para estes povos da verdadeira maneira de adorar e ter um sacrifício com Deus. Sabe, debaixo dessa árvore, este carvalho, ela faz parte da vida de Abraão. Ela está registrada no capítulo 12, versículo 6. Quando ele volta depois, junto com Ló, e passa no mesmo local, no capítulo 13, versículo 18, capítulo 14, versículo 13, capítulo 18, versículo 1, faz nova menção deste texto. Aparentemente, estas árvores, ou esta árvore em si, que era uma grande árvore, é mencionada na Bíblia muitas vezes. Nós até mesmo temos um texto, que eu vou estar apresentando aqui para você, que quando Jacó, o descendente de Abraão, volta mais tarde, depois de estar lá na terra dos seus parentes, e Deus diz que queria ter um compromisso com ele, ele chama a sua família e diz, entreguem a mim todos os seus ídolos pagãos, as argolas que vocês usavam nas suas orelhas, a tradição do seu povo, que eu vou enterrar ao pé da grande árvore que está perto de Siquém. Sabe, esta árvore era uma árvore muito conhecida. Também está registrado, eu não tenho esse texto para vocês, mas eu posso lê-lo com vocês aqui na minha Bíblia digital, este texto que está registrado no livro de Deuteronômio, quando Moisés vai falar com o povo da terra que eles iriam habitar e como eles deveriam adorar a Deus lá. Deus disse, olha, essa terra que eu tenho para vocês, elas vão ser de vocês por estatuto perpétuo, porque eu já prometi a seu pai Abraão a terra de vocês. Mas quando vocês chegarem lá, vocês precisam expulsar todos os povos que vivem ali e destruir todos os lugares de adoração deles, porque eles adoram seus deuses falsos nesses lugares. Nas colinas e debaixo da árvore verdejante, que eles têm o hábito de fazer os seus altares. Sabe, quando você olha para o livro de Josué, capítulo 24, aquele texto em que Josué vai falar para o povo de Israel, olha, da além do Eufrates, os vossos pais adoravam muitos deuses, mas a terra que vocês vão passar a adorar, vocês precisam fazer um compromisso. Eu e minha família vamos adorar somente a Jeová. Vocês fazem um compromisso. O povo estão fazendo um compromisso com Deus. Mas olha as palavras que Josué diz, logo no versículo 1 do capítulo 24. Reuniu então Josué todos os povos ali em Siquém e convocou os líderes, os chefes, os oficiais, e todos se apresentaram diante de Deus. E Josué então disse ao povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, muito tempo atrás os seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além dos Eufrates, serviam outros deuses, mas eu tirei os seus antepassados de lá, conduzi-os até essa terra que eu dei para Abraão e Isaque, os seus descendentes, a Jacó. Eu prometi a eles que eu daria essa terra. Eu enviei Moisés, ele veio juntamente com vocês e ele os trouxe até essa terra. E vocês chegaram aqui. Quando chegam no versículo 26, depois que Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué disse assim, esta pedra, ela serviu de testemunho para vocês. O Senhor está colocando hoje diante de vocês. E eu registro todas estas palavras no livro de Deus, como uma lembrança do pacto. E ele então pega essa grande pedra e levanta debaixo do carvalho, junto ao santuário do Senhor. Note que ele fala no singular, debaixo do carvalho, porque este carvalho era um local que era muito conhecido, aonde o povo vinha oferecer sacrifício naquele lugar. Sabe, o texto de Oséias, muito bem conhecido,
que nós conhecemos a partir do versículo 6 do capítulo 4, que diz: o meu povo está perecendo porque tem lhe faltado conhecimento, porque os seus sacerdotes não têm lhe apresentado o conhecimento necessário. Na sequência, o próprio Oséias vai dizer: porque o povo tem se voltado aos costumes do povo dessa época, adorando debaixo da árvore do carvalho e oferecendo sacrifício a Deus. Sabe, Deus estava dizendo a Abraão naquele momento: eu quero ter um relacionamento contigo. Eu te chamo para você adorar não a criação, mas o Criador. E eu quero que você demonstre para esse povo pagão como você deve adorar a Deus. Por quê? Porque de você e do seu relacionamento eu trarei para todas as nações uma bênção. Em ti serão abençoadas todas as nações. Deus está falando: por causa de ti sairá uma semente que abençoará todas as nações. E semente fala de fruto, semente gera uma árvore. E ele estava falando: olha, nascerá de ti uma oliveira verdadeira. Não vai ser mais este carvalho onde as pessoas vão estar sacrificando, mas uma oliveira verdadeira. E todo aquele que for enxertado nesta oliveira verdadeira poderá ter acesso à fonte da vida que foi perdida lá no jardim do Éden. A Bíblia não menciona qual era a árvore da vida, mas eu quero crer que a árvore da vida era a oliveira verdadeira que Jesus Cristo diz lá no livro de João, capítulo 15. Eu sou a oliveira verdadeira. E aquele que for enxertado em mim, este dá muito fruto. Aquele que estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vai pedir ao Pai o que quiser e o Pai lhe fará. Jesus estava dizendo: eu sou esta árvore verdadeira que vocês precisam estar ligados. Não fique olhando para essas árvores que os povos cananeus que vivem nessa terra fazem. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia vai dizer que Abraão sai dali, ele chega na próxima cidade, ele levanta um outro altar, como que dizendo: Senhor, me dá a orientação, a direção necessária do que eu vou fazer, aonde eu vou habitar. E onde ele passava, ele levantava altar. Como que Abraão estava dizendo: o meu espírito espera de ti, Senhor, a direção que eu devo andar, porque eu não quero seguir o meu coração. Ele já estava entendendo aquilo que Jeremias vai registrar mais tarde, que o coração do homem é enganoso, sabe? Mas o que me chama a atenção é que no versículo seguinte, do capítulo 12, ali pelo versículo 10, vai dizer que Abraão, em vez de seguir a Deus, ele vai enfrentar uma fome naquela terra, a primeira fome registrada na Bíblia, e Moisés diz então que Abraão não levanta um altar para pedir a direção de Deus, mas ele desce para o Egito. Ele começa então a seguir o seu próprio coração, agir como alguém que estava fora da orientação divina, da direção divina. E quando ele está fora da direção divina, ele começa então a mentir. Ele começa a agir como uma pessoa que não estava com relacionamento com Deus. Isso nos mostra que longe de Deus nós somos uma presa falha para o inimigo. Por isso a importância de nós estarmos orando, a importância de nós estarmos sempre com relacionamento com Deus. Vocês sabem o que acontece? Lá, Abraão acaba tendo a sua esposa tomada por Faraó, ele acaba mentindo, Deus acaba o protegendo, o salva de lá, ele acaba saindo com bênçãos de Deus, porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, mas Faraó diz: saia daqui, vai para longe, porque eu não quero você aqui e eu vou te dar muitos bens. A Bíblia diz que ele sai muito abençoado de lá, mas ele precisa sair junto com Ló, os seus servos, os seus pastores, ele é muito abençoado. Mas assim que ele sai de lá, a Bíblia diz que ele volta àquela cidade e ele volta a levantar um outro altar ao Senhor. Em Betel, palavrinha que é dada para essa cidade, que quer dizer a casa de Deus. Ele reconheceu que sem a direção de Deus as coisas não davam certo. Ele oferece um altar ao Senhor, sabe? E aí, neste novo momento, dentro da direção de Deus, ele chega para o seu sobrinho Ló e ele tem a ousadia de, uma vez que está em compromisso com Deus, não olhar para a sua riqueza, por tudo que ele tinha. A Bíblia diz que os pastores de Ló já estavam tendo dificuldade com os pastores de Abraão, porque era muito gado deles, muitas ovelhas. Mas aí Abraão olha para Ló e ele diz: Ló, pode escolher a terra que você quiser. E eu vou colocar uma frase aqui que Abraão disse que é muito interessante para nós. Olha só o que Abraão pôde dizer para Ló. Ló, você escolhe aonde você quiser morar, porque com o Senhor do meu lado,
não importaria aonde Abraão estivesse, uma vez que ele oferece um sacrifício ao Senhor, ele estava disposto a ir para o pior dos lugares. Sabe para onde ele vai? Ele vai para os manres, para onde estão os carvalhos, ele vai para um lugar rochoso, para as montanhas, aonde que não seria um lugar bom, difícil até para criar o seu gado. Mas ele diz, com a presença de Deus aqui, eu vou para qualquer lugar. E Abraão vai ser conhecido como o pai da fé, um grande homem que tem relacionamento com Deus. E a história vai dizer que Abraão se torna tão conhecido que ele se torna o personagem mais importante das 3 maiores religiões que nós temos até hoje. Ele é conhecido como o pai do monoteísmo, o pai do judaísmo, o pai do cristianismo, pois Jesus Cristo, ele era de descendência de Abraão, nós reverenciamos Abraão como nosso pai na fé, mas o islamismo também tem Abraão como alguém de muita importância. O nome Abraão, ele aparece 70 vezes no Alcorão, nas escrituras sagradas do povo judeu. Mas Abraão, ele não foi um homem sempre perfeito. Por mais que Deus, quando chamou, disse, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Por quê? Andando na minha presença, você vai poder alcançar o meu coração, você vai poder alcançar o que eu tenho para você. Mas nós sabemos e reconhecemos que por muito tempo Abraão cometeu muitos erros. Mas chega um momento, quando ele tem 99 anos, que Deus se apresenta a ele mais uma vez. Sabe que eu aprendo muito na vida de Abraão? Que muitas vezes nós não precisamos que Deus esteja conosco o tempo todo. Que alguns momentos de Deus na nossa vida é suficiente para nos levar a grandes caminhadas. Sabe, Deus se apresenta aqui no capítulo 17 e 18 novamente, e Deus vai dizer, Abraão, eu quero renovar o meu pacto com você. E aí Deus diz, Abraão, eu vou mudar o seu nome, porque mudança de nome na Bíblia está muito relacionado à nova identidade. E aí, o nome de Abraão, que vai ser colocado aqui para você, que significa pai exaltado, Avram, sabe? Olha só, o pai dele deu para ele o nome de um pai exaltado, algo que é tão curioso, olha, ele não podia ter filhos. A sua esposa era infértil, mas ele já tinha um nome de pai. Deus diz, mas eu quero mudar, porque eu tenho uma promessa para você, eu quero mudar o seu nome para Abraham. O Abraão, o nosso em português, que quer dizer pai de multidão, o pai de muitos filhos. Em português parece que não faz muito sentido. Eu coloquei aí em hebraico o nome dele como é mencionado em inglês, porque ele tem um acréscimo de uma letra em hebraico. Em vez de só Abraão, é Abraham ou Avraham. Deus acrescenta aí a letra Re ao nome dele. Mas Deus não mudou só o nome dele. Deus muda também o nome da sua esposa. Sua esposa se chamava Sarai. Sarai quer dizer minha princesa. O pai dela deu o nome dela de minha princesa. Esta palavrinha, essa letrinha I na frente do nome, dá o sentido de meu, de minha em hebraico. Assim como Jesus, quando estava na cruz, disse Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A família de Sara está dizendo, ela é a minha princesa. Ela vai ser a nossa princesa. Mas princesa não pode gerar filhos que se tornarão reis, porque é a rainha, os filhos da rainha, que faz diferença. Eu disse, mas eu vou mudar o seu nome, Sara. Sarai, você vai ser chamado agora de Sara. E Deus acrescenta, em português nós não vemos muita diferença, mas em hebraico Deus acrescenta a letra Re. E Re é o feminino para o líder, para a rainha. Não é apenas mais princesa, mas agora você será a minha rainha. Sabe? Eu falei que Deus acrescentou a mesma letra no nome de Sara e no nome de Abraão. Uma vez eu escutei essa aula com o pastor Joseph Prince, ele diz que o nome de Deus, que é impronunciável pelo povo judeu, que é o tetagrama, é conhecido como Yad, Re, Vav, Re. Quatro letrinhas do alfabeto hebraico. Deus pegou um Re, 2 Re que ele tem no nome dele, e deu um Re para Abraão e um Re para Sara. A letra Re é a 5ª letra do alfabeto e dentro da cultura judaica cada letra representa algo profundo. Re é uma janela aberta para o céu, nos falando da graça que vem de vir, nada que nós possamos fazer. Abraão não podia ter filhos por meio de Sara, que era infértil. Deus diz, olha, eu vou dar minha graça sobre você, eu sei que você já está velho, mas eu vou renovar dentro de você e eu vou abrir a madre de Sara e ela vai poder dar filhos. Deus diz, eu abençoarei você
E você, capítulo 17, versículo 15, Sara, você será mãe de nações, reis e povos sairão de ti. Mas a Bíblia vai dizer que no versículo seguinte, Abraão duvida de Deus e ele diz, olha, eu sei que talvez seja de Ismael, porque Sara, ela não pode ter filho, talvez seja de Ismael, que o Senhor vai renovar o meu conserto e vai me dar muitos filhos. Mas olha esse texto que eu vou inserir para você. Deus diz, não, na verdade é de Sara, o novo nome que eu dei a ela, a sua mulher, é dela que ela dará um filho para você, você vai dar o nome dele de Isaque, e eu confirmarei com ele e com os descendentes dele a minha aliança que eu fiz com você para sempre. Deus muda o nome de Abraão, agora para Abraão, não só mais Abraão, Deus muda o nome de Sarai para Sara, e Deus diz, mas eu também vou dar para você um nome, e você vai dar ao seu filho. O seu filho se chamará Isaque. Isaque quer dizer riso. Deus estava dizendo, olha, vocês poderão voltar a sorrir. Sabe, Abraão, você tentou dar um jeito, achando que você poderia fazer as coisas do seu jeito, e você tentou ouvir a Sarai e tentou ter um filho por meio de Agar. E gerou muita confusão a ponto de Sarai não poder mais estar com Agar e o filho ter ciúme dele. Mas olha, eu vou renovar a minha aliança com vocês e por meio de Sara, ela dará à luz a um filho e eu farei de você um grande homem. Através do seu exemplo, do teu relacionamento comigo, você será um grande amigo meu e por meio de você eu vou multiplicar a semente. Deus diz, olha, sim, Abraão, Ismael, eu ainda o abençoarei, sim, porque eu tenho uma promessa por meio de você, por meio de Ismael, eu terei 12 príncipes que serão o pai dos povos árabes e eu farei com ele uma grande aliança e uma grande nação, mas é com Isaque, é com o seu filho Isaque, aquele que nós vimos a semana passada que Deus o pede para oferecer, um símbolo daquilo que Deus faria com o seu próprio filho, sabe? E Deus está nos mostrando aqui, por meio de Abraão, que é um pai na fé, que é um grande amigo de Deus, que o nosso Deus, como Pai eterno, aquele que queria se relacionar com toda a humanidade por meio de Adão, voltou a renovar o seu pacto com Noé e viu que os homens continuaram se afastando de Deus com os descendentes aí de Noé na Torre de Babel. Ele então chama Abrão, que tem um nome que representa o pai de multidões, como que Deus, o nosso Pai Celestial, Abrão sendo um protótipo daquilo que Deus tinha para nós. Deus diz, olha, Abrão, por meio de você, eu vou mostrar a todos os povos aquilo que eu quero fazer. E por meio de Isaque, o seu filho, que também é um protótipo do meu filho, e por meio do meu espírito, que eu enviarei para alcançar e preparar uma noiva para o meu filho, assim, por meio da vida de Isaque, por meio da vida de Eliezer, por meio da vida da tua família, eu vou mostrar aquilo que eu quero fazer na vida de todos os povos. E nós vamos aprender aqui, na vida de Abraão e dos seus descendentes, aquilo que Deus quer fazer conosco. Deus quer ter uma intimidade, Ele quer que nós abandonemos as práticas de todos os povos que estão longe de Deus e que nós nos aproximamos dele. A Bíblia vai dizer que Abraão se torna este grande amigo de Deus a ponto de ele não duvidar de Deus e oferecer o seu filho em sacrifício prontamente. Então nós podemos ver aí no exemplo de Abraão que ele vai se tornar um protótipo do Pai Celestial que vai enviar o seu filho para morrer no nosso lugar. E assim como Abraão vai enviar Eliezer para buscar uma noiva, para cuidar de alguém especial para o seu filho, o Espírito Santo de Deus é enviado pelo Pai e Jesus diz que ele preparará uma noiva para o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Abraão, Isaque, esta família vão servir de exemplo para nós. Por quê? Porque Deus quer fazer grandes coisas por meio da nossa vida e Ele está nos preparando.
por meio do seu Santo Espírito. Nós vamos seguir estudando aí esses personagens bíblicos nos nossos próximos episódios, lendo os textos bíblicos e buscando alcançar o melhor entendimento para as nossas vidas, porque isto é o que Deus quer fazer conosco. Ele quer que nós reconheçamos o projeto que Ele já revelou na sua Sagrada Escritura, assim como Ele apresentou o seu projeto a Abraão, quando ele foi lá naquele monte, que mais tarde vai estar relacionado com o próprio Monte Gólgota, onde Jesus Cristo vai tomar o nosso lugar. É o próprio lugar, segundo os historiadores, aonde Abraão foi oferecer Isaac. Mas Deus, Ele nos envia o seu Filho, toma o nosso lugar, e Ele depois diz que envia o seu Espírito para preparar-nos, para que nós possamos um dia estar casando com Ele. Permitindo o Senhor, nos nossos próximos episódios, nós vamos estar lendo a Bíblia e buscando estudar a história dos descendentes de Abraão. Vamos ver na vida de Isaac, na vida de Jacó, como que eles serviram de exemplo e servem de exemplo para nós até hoje. Mas com Abraão, nós aprendemos que a importância de termos um relacionamento íntimo com Deus, porque Ele nos chamou para sermos amigos dele. Abraão, com certeza, foi um grande amigo de Deus e nos deu exemplo da importância de vivermos e andarmos seguindo os passos de Deus para nós e levantarmos os nossos altares e termos um tempo de intimidade com Deus. Sabe, nós aprendemos e continuaremos lendo a Bíblia e aprendendo, porque Deus tem grandes coisas para revelar a nós. Por isso, eu já convido você a estar conosco aqui nos próximos episódios da próxima semana, neste programa preparado com todo carinho para você, aonde estaremos sempre lendo e buscando o entendimento da Bíblia para a nossa caminhada com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e aguardo você no próximo episódio.